Olá, estudantes. Estamos aqui para mais uma videoaula. Essa é a aula 5. E hoje, finalmente, depois de algumas contextualizações, a gente vai discutir um pouquinho sobre o segundo período da história da fisioterapia no Brasil, segundo a nossa lógica de periodização, que é o período da fisioterapia profissional. Tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, é o momento da gente agora discutir realmente a pessoa especializada em aplicar a terapia física, né? A gente, só fazendo um resgate, né, das videoaulas que a gente teve até agora, a gente definiu um sistema de periodização, né, que ele foi fundamentado no primeiro documento que apresentou aí, digamos, a fisioterapia, né, e por esse motivo a gente escolheu o ano de 1919 para ser o ponto de partida aí desse nosso sistema, e definimos então a fisioterapia no Brasil em 3 períodos: fisioterapia procedimental, que já estudamos, a fisioterapia profissional, que vamos estudar hoje, e a fisioterapia científica e tecnológica, que vai ser tema de aula, videoaula futura, né? Nós discutimos também que a origem, né, e o que caracterizou esse período inicial, que foi o primeiro período, é o fato de que a fisioterapia era um procedimento, que a gente convencionou chamar de terapia física, para deixar bem claro isso. E que aí, em 1964, por meio de uma portaria ministerial, a gente teve regulada a formação do fisioterapeuta. Veja, não o exercício profissional, mas a formação do fisioterapeuta. E, por esse motivo, passamos a ter no Brasil um titulado. Ainda que o exercício profissional dele não estivesse regulamentado, mas como a formação estava, já tínhamos titulados em fisioterapia no Brasil a partir de 64, né? E por esse motivo escolhemos esse ano para definir o início desse período. E o que vai caracterizar esse segundo período, né? E a gente estudou a hierarquia das normas, porque muitas normas vão ser importantes e geralmente são elas que definem alguns marcos temporais. E também estudamos modelos conceituais, formativos e assistenciais, porque esses modelos influenciarão a formação desse diplomado, né? Então, podemos agora, né, com base nessa organização cronológica, né, e hierárquica de normas, ver como é que foi esse segundo período, ok? Então, só relembrando nosso sistema, nós temos aqui o período da fisioterapia procedimental e, a partir de 64, a fisioterapia profissional. E a gente viu que, ao longo do segundo período, nós tivemos um aprimoramento desse profissional, né? Ele começou sendo um mero diplomado, sem regulamentação do exercício profissional. E aí, em 1969, acontece algo que meio que força a regulamentação profissional. Porque vocês vão ver ao longo dessa aula, eu já vou antecipar um pouquinho, que as escolas de formação tinham interesse em que essa profissão fosse regulamentada. E então um movimento, né, de fisioterapeutas diplomados, né, não eram fisioterapeutas porque não tinha exercício ou a regulamentação profissional ainda, mas o movimento desses diplomados com as escolas de formação propuseram, e o Congresso Nacional propôs, um projeto de lei para regulamentar. No entanto, esse projeto de lei ele não tinha muito acordo com a comissão de especialistas que foi criada para analisar. Então, esse projeto ele ficou, digamos, em banho-maria por muitos anos, e a gente vai ver que ele vai acabar sendo arquivado, e ele não vai ser aprovado, né? Inclusive, as escolas de formação vão tentar com outro projeto de lei, né, via parlamentares, e a gente vai ver que
todas essas tentativas foram frustradas. Então, existia, sim, uma, digamos, um movimento contra a regulamentação desse profissional que estava surgindo, né? Vamos estudar um pouquinho esse contexto histórico, né? O que aconteceu em 69? 64 iniciou a ditadura militar. Em 69, o Brasil era governado por militares ainda, né? E talvez ele alcançou o ápice, né, do regime, né, com o AI-5, que eu vou comentar agora um pouquinho para vocês, que estudaram no ensino médio, né? Mas, basicamente, a gente tinha nesse período fisioterapeutas que não eram fisioterapeutas, eram diplomados em fisioterapia, porque o exercício profissional não estava regulamentado, e eram pessoas que acabavam por praticar a terapia física, mas sem regulamentação, né? Bom, o golpe militar de 64, né, ele ainda estava em um modelo que a gente já estudou, né, em que a saúde era bem de mercado, então se formava profissionais da saúde para fazer procedimentos e receberem por isso, né? Então, por esse motivo, esses modelos que a gente estudou em aulas passadas influenciaram essa portaria, que foi o primeiro documento, o documento que marcou aí o início desse período, né? Bom, os diplomados em fisioterapia, né? Eu sempre, quando eu fazia essas aulas com vocês, né, fisicamente, eu questionava vocês, né? Se os fisioterapeutas dessa época, se você se colocasse no lugar deles, vocês estariam satisfeitos, né? Muito provavelmente não, porque você estudava, as escolas eram pagas, e ao final você recebia um diploma, mas não tinha regulamentação de um trabalho que ainda era feito de forma aleatória, sem muitas regras, né? E não, né? Inclusive, um dos congressos, né, no primeiro congresso brasileiro de fisioterapeutas, foi feita uma recomendação, né, dos fisioterapeutas que congregaram nesse evento, para que o projeto de lei de 63 fosse encaminhado ao Congresso Nacional, que ele tramitasse, que ele chegasse a vir a ser promulgado. Acontece que a gente vai ver que em 67 esse projeto de lei acaba por ser arquivado e os fisioterapeutas passaram aí anos, né, sendo diplomados sem exercício, sem regulamentação do seu exercício profissional, né? Então, tivemos aí desfechos, né, aparentemente sem muitas vitórias para os fisioterapeutas, mas a história reservava uma situação que vai fazer com que a regulamentação venha de uma forma bastante impositiva, típica e característica do governo militar, né? Que era o que estava nesse momento, né, dirigindo o nosso país, né? Bom, o que era para ser só uma intervenção militar, vocês estudaram isso no ensino médio, acabou sendo 21 anos de ditadura, né? Que no fim, foi um pretexto, derrubou João Goulart, que era vice do Jânio Quadros, que tinha renunciado, e as pessoas com medo, né, que o João Goulart tinha tendências comunistas, apoiaram, inclusive, né, que os militares fizessem essa intervenção. Essa intervenção durou por 21 anos, até que o último governo de militares foi de Figueiredo, o próximo foi o governo de José Sarney, mas José Sarney era vice de Tancredo Neves, o avô, na verdade, do Aécio Neves. E Tancredo Neves, ele apesar de não ser militar, ele era civil, ele não foi eleito diretamente, ele foi eleito indiretamente, né? Quem elegeu ele foi a Câmara, na época, na legislação que tinha, mas eles foram, já não eram mais militares, né? E o Brasil entrava num processo de redemocratização, inclusive com mudança da Constituição. Foi a Constituição de 88, que está vigente até hoje. Então, tivemos aí cinco presidentes militares, e Costa e Silva, em particular, tem uma contribuição aí para a fisioterapia, né? Esse foi o governo dos militares, vocês já estudaram, foi um governo
formado por atos institucionais e decretos-lei, que são formas bem impositivas de se criar normas, né, principalmente para interesses de quem está no poder, né? E, em particular, no governo Costa e Silva, tivemos o AI-5, que se sobrepunha à Constituição de 67, dando amplos poderes ao presidente da República, né, e dissolvendo o Congresso Nacional. E essa AI-5 se manteve por 10 anos, né, inclusive com repressão, enfim, tudo que vocês estudaram aí na história. Em termos constitucionais, né, tivemos algumas constituições aí da era Vargas até chegar nessa de 67, e só vamos agora ter a Constituição de 88, que vai fazer o Brasil voltar a ser uma nação democrática. Bom, essa história eu vou passar meio rapidamente, porque ela só é importante que você saiba, e você já estudou no ensino médio, para que você entenda o contexto, mas eu quero voltar novamente a minha aula para a figura de Costa e Silva, né? Costa e Silva, ele né, foi digamos, era ele que estava presidente quando foi reescrita a Constituição em 69, né? E essa Constituição ela foi reescrita justamente para que uma junta militar pudesse assumir a presidência, porque Costa e Silva ele adoeceu, né? Costa e Silva, ele na verdade teve um acidente vascular encefálico em 69. E esse acidente vascular encefálico, vocês vão estudar futuramente, ele gera uma sequela que a gente conhece como hemiplegia ou hemiparesia, e para tratar do presidente foram convocados aí diplomados em fisioterapia. E a junta militar, ao ver, né, esses diplomados em fisioterapia prestando assistência ao presidente, que tinha acabado de sofrer um acidente vascular, eles se interessaram, né, pela profissão e assumiram a causa, e por decreto-lei eles implementaram a lei que regulamentou o exercício profissional agora, né? Então, o que tem de importante para a fisioterapia Costa e Silva? A necessidade dele de reabilitação fez com que a junta militar que assumiu o poder conhecesse o trabalho dos diplomados em fisioterapia ao ponto de promulgar um decreto-lei, que é uma medida que nem existe mais, extremamente autoritária, não passa pelo Congresso. Então, vocês imaginem, né, que os projetos-leis barrados e arquivados, né, com toda uma pressão para que eles não fossem aprovados ou fossem modificados, para que os fisioterapeutas diplomados da época não tivessem grandes, digamos, inserções, né, profissionais, e no fim por decreto-lei, um decreto-lei que para a gente foi muito bom, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional, porque nasceu junto, acaba sendo criada, normatizada aí com autonomia, com formação universitária, e isso contribuiu muito, né, para o fisioterapeuta que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, esse é o Decreto-Lei 938, de 13 de outubro de 69. É por isso que 13 de outubro se comemora o Dia do Fisioterapeuta, né? E aí, então, vocês vão ter disponibilizado para vocês aí essa mais uma norma para vocês estudarem. Bom, Costa e Silva veio a falecer, mas deixou de legado para os fisioterapeutas o Decreto-Lei, que está vigente até hoje. É ele que regula o exercício profissional da profissão que vocês escolheram, né? Aqui tem alguns extratos, né, dessa regulamentação. Essa regulamentação ela continuou regulamentando formação, sem muitas modificações do que a portaria de 64 tinha definido, apenas com alguns detalhes. E só que o que tem de importante é que ela também traz normas para o exercício da profissão fisioterapeuta. Bem, então, a gente pode dizer que dentro do segundo período, do período da fisioterapia profissional, nós temos aí, de 64 a 69, um período pré-regulamentação, e, a partir de 69, um período pós-regulamentação.
E aí, em 75, a gente vai ter um outro documento, uma outra lei, né, que vai criar o sistema COFITO-CREFITOS, que vocês vão ver que isso também vai contribuir para esse aprimoramento profissional que a gente já comentou, né? Em 75, quem estava governando era Ernesto Geisel, então foi no governo de Ernesto Geisel que foi publicada a Lei 6.316, 17 de dezembro de 75, que cria o sistema de Conselho Federal e Conselhos Regionais de Fisioterapia. Hoje nós temos aí mais de 10 CREFITOS, junto com o COFITO, que é um só, formando esse sistema, que é um sistema criado para fazer a vigilância, digamos, do exercício profissional do fisioterapeuta. Então, a criação do conselho então, foi posterior, né, à implantação do plano de classificação. Então, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e, inclusive, o fonoaudiólogo passaram a configurar na classificação de cargos, então, eles passaram a existir no Ministério do Trabalho, efetivamente, né? E constitui-se, então, essa autarquia federal, que é a autarquia porque ela se comanda a si mesmo, né? Ela não é um órgão público federal, é uma autarquia federal, né? E ela é vinculada ao Ministério do Trabalho, com foro no Distrito Federal e jurisdição em todo o país. Bom, então a gente também pode dizer que nessa fase de aprimoramento profissional a gente teve um período pré e um período pós-sistema COFITO-CREFITOS, definido em 1975. E por fim, por fim não, né? Mas em 83 a gente tem aí um outro documento importante que, né, que foi publicado no governo de Figueiredo, que foi o último militar, né, a assumir o poder. E esse documento ele modificou um pouquinho a formação do fisioterapeuta. Na verdade, ele define um currículo mínimo, né? Formado por ciclos de matérias biológicas, então aqui mostra bastante a influência do modelo biomédico, um ciclo de formação geral, né? Que incluía matérias humanas, né? E algumas outras áreas de conhecimento, pré-profissionalizantes e profissionalizantes. Então, se a gente pegar esse documento e montar um currículo mínimo, teríamos mais ou menos algo desse tipo aqui, né? Um currículo formado pelo ciclo 1 e 2 no primeiro ano, pelo ciclo 3 no terceiro, pelo ciclo 4, desculpa, no segundo, pelo ciclo 4 no terceiro ano. Sendo o último ano do curso, um curso uma formação em 4 anos, reservada para os estágios profissionalizantes, né? Então, a gente teria lá as disciplinas biológicas, algumas disciplinas das humanidades, né? As disciplinas bases da fisioterapia e as disciplinas aplicadas a uma especialidade médica. Então, aqui você vê claramente o modelo biomédico de formação. Aí, o que é interessante, não sei se vocês já chegaram a pesquisar matrizes curriculares dos cursos que atualmente funcionam no Brasil, vocês vão ver que muita matriz curricular ainda é muito parecida com essa matriz da década de 80. Né? Graças a Deus, o da Universidade de Brasília não é, né? Porque o da Universidade de Brasília segue as diretrizes curriculares, então é uma matriz bastante inovadora, bastante moderna, né? Inclusive, o nosso projeto pedagógico foi premiado em 2019 num evento promovido pela Benfísio, que é a Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia, que reconheceu o nosso currículo como um currículo que foi tomado de exemplo para todo o Brasil, né? Bom, então, em 96, a gente tem aí algo que a gente vai estudar em uma próxima videoaula, que vai definir, digamos, a transição desse período da fisioterapia profissional para a fisioterapia científica e tecnológica. E a gente vai definir isso em aulas futuras, tá bom? Então, termino essa videoaula por aqui.
Lembrando vocês que na próxima semana nossa aula vai ser síncrona, com a presença do Dr. Sérgio Gomes de Andrade, que é o presidente do CREFITO 11, que vai poder falar um pouquinho mais para vocês desse sistema COFITO-CREFITOS, né? E ela vai ser síncrona para a turma das 14 horas. Quem é da turma de 16 horas está convidado a participar dessa aula. Caso não possa, essa aula vai ser gravada e disponibilizada para a turma das 16 horas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. À medida do possível, farei aulas mais curtas para que vocês possam não se entediar com essas videoaulas e, principalmente, gastar mais tempo fazendo as atividades assíncronas propostas a cada semana. Tá bom? Um grande beijo a todos e até mais. Espero que tenham gostado dessa videoaula.